cobiçadas. Então, às vezes, a gente tem que ser modesto e dizer muita coisa ficou sem ser explorada. Nós tentamos, durante essas terças-feiras, explorar no máximo. Mas o que eu estou fazendo mais aqui é te dar o caminho das pedras. É que você busque também respostas que você pensa não ter encontrado. Que você busca soluções para coisas que ainda não estão claras para você. Então, o que eu procurei hoje, terminando hoje essa palavra em respostas em Gênesis, é dar o caminho das pedras sobre essas coisas de Gênesis 1 a 11. Então, a gente quer falar sobre as implicações do criacionismo, as perguntas mais populares sobre Gênesis e os mitos sobre o conflito que existe entre ciência e religião. Ciência e religião não combinam. É por isso que a gente tem tanta dificuldade em Gênesis, será? Será que é porque ciência e fé não dão certo, não casam? Como entender isso tudo? Essa palavra curta hoje é tentar dar uma resposta para isso. Por isso, no primeiro slide aí, pode passar também, a gente já começa fazendo um resumo do que falamos. Criacionismo escrituralista e esses dois tópicos. Nós temos uma filosofia pautada na doutrina da revelação. A grande diferença que você sentiu durante essas terças-feiras, do porquê que um criacionista interpreta tão diferente as evidências, é por um motivo muito simples. Toda evidência é interpretada. Não existe a coisa que as pessoas dizem, evidência pura. Não existe evidência pura. Você pode olhar para um copo de água, não é uma evidência pura, você interpreta. A sua mente humana foi criada pelo Criador para que qualquer coisa que ela se fixar, para qualquer coisa que você aprender ou pensar, você interpretar. Você interpreta isso o tempo todo. Muitas vezes você nem faz força para interpretar, porque você já tem uma visão sobre ele. Você já tem um tipo de filosofia. É uma coisa interessante, a gente falou em uma terça aí passada sobre visões de mundo. E eu defendi que todo mundo tem uma visão de mundo. Todo mundo tem uma visão de mundo, uma cosmovisão. Todo mundo tem preconceito. Não é o preconceito racial, não é o preconceito de classe. É o preconceito sobre a realidade e a vida. Todo mundo tem preconceito. Se eu disser para você que eu acabei de ver uma vaca voando lá fora, você vai dizer, mas isso é meio estranho. Você não vai acreditar nisso de uma maneira muito natural. Ah, sim, elas voam o tempo inteiro, pastor. Ontem mesmo eu também vi outra. Você não vai acreditar nisso. Por quê? Porque você tem preconceitos. Vacas não foram criadas para voar. E você sabe disso. Então, a não ser que tivesse sido um milagre, tinha que ter também uma justificativa do porquê que Deus ia fazer um milagre assim. Você não ia acreditar. Você tem preconceito sobre tudo. Preconceito tem uma palavra, pode ser uma palavra pejorativa, quando você está falando aquela pessoa tem preconceito daquela pessoa, porque ele é isso ou aquilo, ele tem preconceito. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou dizendo que todos temos pressupostos, preconceitos, visão sobre o mundo, e ninguém é neutro. Então, a grande diferença do porquê que você não terminou sendo um evolucionista é porque os seus pressupostos são baseados na palavra de Deus. Glória. A sua visão sobre o mundo é baseada em Gênesis. Se Gênesis tivesse dito que o mundo existiu em 14 bilhões de anos, você teria acreditado. Mas não é isso que está dizendo. Se Gênesis tivesse dito que o mundo começou em água, em fogo e terminou em água, você teria acreditado. Mas não é isso que está dizendo. Está dizendo que começou em água e depois apareceu a terra seca. O que a Bíblia diz é o que você vai acreditar, e glória a Deus por isso. Significa que a sua visão é a visão baseada na revelação de Deus. É isso que você quer. Você não diz, peraí, a Bíblia
disse isso, vamos ver o que as novas descobertas dizem. Você não faz isso. Isso não significa que você não olha as novas descobertas, que você não interpreta as novas descobertas, que você não critica as novas descobertas e não raciocina sobre as novas descobertas. Significa que você tem uma visão de mundo. A ilustração mais simples que eu gostava de fazer é daquele menino que foi no enterro, né? Ele foi no enterro, ele era um estudante, e chegou lá, o coveiro abriu aquela cova lá e começou realmente a ver aquela situação, e ele perguntou para o coveiro: seu coveiro, o que o senhor acha sobre a morte? Ele falou assim: olha, a morte é só um princípio. Essa frase é do filme A Múmia, foi de lá que esse coveiro tirou essa frase. Ele disse: olha, a morte é só um princípio. Aí aquele estudante disse: nossa, que interessante, que filosofia, que cosmovisão. Aí o coveiro disse: cosmo o quê? Filo o quê? Eu não entendi o que você falou, eu não gosto dessas coisas. Ele disse: não é que você gosta, e não é que eu gosto, é questão que a gente tem. A gente tem. A partir do momento onde uma criança começa a ter consciência da realidade, ele já tem uma visão de mundo. O Ian pode ser novo o tanto que for, ele já tem uma visão de criança. Tem fé de criança, mas criança tem fé também. A Rebeca, começando a engatinhar, já começou a entender o que significa degrau. A consciência é inevitável, a filosofia é inevitável, a sua visão sobre o mundo é inevitável. E se alguém pensa, ele já tem uma visão de mundo. A questão é: qual a visão de mundo você tem? De onde vem os seus pressupostos? Quem te disse as coisas? Quem te explica a realidade, a origem de tudo? É a Bíblia ou é qualquer outra coisa? Nova, moderna, contemporânea. O que diz como é o mundo para você? Essa foi a grande diferença. Por isso que nessas terças nós enfatizamos que nós precisamos defender a palavra de Deus. Nós temos uma filosofia baseada em Gênesis, na revelação. É por isso que quando eu olho para uma evidência e um evolucionista olha para a mesma evidência, a gente tem conclusão diferente. É porque ele interpreta de um jeito e eu interpreto de outro. E a questão de saber, então, o que está certo? Já que você e o evolucionista têm duas visões de mundo diferentes, pastor, o que está certo? Aí nós vamos para uma guerra de visões de mundo. Ele vai ter que provar as coisas mais importantes para a visão de mundo dele. Por exemplo, para o evolucionista, é importante que milagres não existam. Para o evolucionista é importante que Deus não exista. Apesar que alguns cristãos tentam mesclar o evolucionismo ao teísmo, a ideia evolucionista não tem nada a ver com Deus, porque ela é uma ideia de milhões de anos de seres morrendo, sendo extintos, sendo massacrados, passando pela morte em cima de outros seres, até o homem descender de um primata primitivo, dos hominídeos, não sei o quê, e aí a consciência surgir e a gente chamar isso de imagem de Deus. Não faz sentido. Quando você toma o caminho da criação e o caminho da evolução, você vai ter conclusões diferentes. Por exemplo, para Paulo, o apóstolo Paulo, é importante acreditar na criação. Porque lá em Romanos 5 ele diz: porque Adão existiu e pecou. Todos pecaram. Você viu? Paulo baseou a doutrina do pecado e da justificação pela fé, porque Adão existiu no passado e pecou num dia, no tempo, na história. Pecou e caiu. E isso teve consequências sobre a raça. Agora, se isso não existiu, acabou. Acabou a doutrina da justificação. Acabou a doutrina do pecado original. O pecado original de quem? De uma horda de hominídeos. Tinha bilhões de hominídeos, homens por todo lugar, na Mesopotâmia, na terra, e um deles
vai. A ideia bíblica, ela é precisa. E a partir do momento que você toma um caminho diferente, você tem consequências diferentes. Então, voltando à pergunta, pastor, se você tem uma visão de mundo, se eu, pastor, tenho uma visão de mundo, e o meu amigo que diz que é evolucionista também tem uma visão de mundo, quem tem a razão? Já que ficar nas evidências não adianta. Os criacionistas tiram a evidência e dizem, olha que a nova evidência que a gente descobriu, as montanhas não têm milhões de anos. Aí o evolucionista vai para a mesma evidência e diz, não, mas é porque o experimento não foi preciso, elas têm bilhões de anos. E fica nessa lenga-lenga. Então, quando que resolve isso, pastor? Resolve isso quando a gente vai para os princípios. O evolucionista, ele é naturalista, e você é sobrenaturalista. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Sim. É porque aqui Deus justificou o pecado de Adão, a qual ele era romano, né? E pegava os filhos de Deus, né? E não justificou a outra pessoa, que nem a outra pessoa, Abraão, ou outra pessoa. Por que é Adão? Porque Deus justificou só Paulo. Esse problema aí do pecado aí, né? Sim. Adão existiu, foi um personagem na história real, viveu e morreu. E ele foi posto como o primeiro homem e primeiro cabeça, representante da humanidade. O Adão. O Adão. O segundo homem que Deus, pela soberania dele, isso é soberania de Deus, ele decidiu que Adão seria o cabeça federal e ninguém nunca deu ideia. Na mente de Deus, quando ele criava Adão e Adão andava pelo jardim do Éden, na mente de Deus, Adão representa toda a humanidade. E aí Deus criou um novo Adão, chamou ele de Jesus, e diz, na minha mente, ele vai representar uma nova humanidade. No primeiro Adão, todos pecaram, são tidos como pecadores. Olha a importância, irmãos. No Velho Testamento, né? Do Velho Testamento, né? No Velho Testamento. Olha a importância disso, de Adão ser história. Tem muito crente que tem problema com essa questão. Peraí, Adão pecou, mas eu não tenho nada a ver com o pecado dele. Você tem tudo a ver com o pecado de Adão. Tanto é que é por isso que você peca. Não é porque você se tornou pecado, você peca, e eu peco também, porque eu sou pecador nascido do pecado. Ninguém escolheu isso. Manifestar o pecado já é uma síndrome de ser pecador. Agora, quando o crente tem problema com isso, peraí, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Peraí, mas você não tem nada a ver com Jesus também. É você que foi santo aos olhos de Deus? Ou foi Jesus? Jesus. Então por que você é justo? Que não é a palavra que Deus diz, né? Que não há um justo sequer, né? Não há um justo sequer. Paulo baseia isso em Adão. Agora tem a palavra lá, Deus também, que diz que a gente tem que procurar ser justo, né? A cada dia, né? Sim. Tem esse sentido de justiça. É está difícil, fazendo o que é justo. Fazer o que é justo. É difícil. Mas a justificação perante Deus, irmãos, depende dessa doutrina. É difícil. Se você não acredita que o pecado de Adão tem algo a ver com você, então eu vou tirar a justiça de Jesus de você, porque você também não tem nada a ver com Jesus. O Deus que existe pratica uma coisa que a gente chama de imputação. Deus pratica isso. Adão pecou, Deus pegou o pecado dele e imputou a sua. O que é imputar? Botar na conta. Ocultar, escutar. Botar na conta. Esconder. Imputar é botar na conta. Mas aí Cristo fez justiça e você creu nele. O que Deus fez? Botou justiça na sua conta também. Ou você acredita na imputação dos outros, ou você não pode ser salvo. Então vê como que as coisas são amarradas. As doutrinas estão amarradas na Bíblia. Então nós temos uma filosofia baseada na revelação. Nós usamos as escrituras na defesa do criacionismo. É uma coisa que a gente vai falar aqui, mas pode passar o slide. A gente vai falar como usar a Bíblia
Esse é o Jason Laszlo. Ele é um doutor em astrofísica e é um criacionista. O Jason Laszlo escreveu um livro chamado A Prova Definitiva da Criação. Laszlo defende a doutrina da criação do Gênesis, da Bíblia. Lá eles diz assim, que existe uma abordagem que alguns cristãos pensam, não, primeiro eu tenho que ter a evidência. Ele chama essa abordagem de primeiro a evidência. É quando alguém te para na rua, te confronta e diz, Deus não criou nada, e você diz, espera aí, eu quero te dar uma evidência de que Deus criou algo. E aí você fala alguma coisa sobre as estrelas, sobre a terra, sobre o mar, mas você não começou de Deus, você começou da evidência. Lá ele diz, essa abordagem de primeira evidência comete a falácia da pretensão de neutralidade. O que ele está dizendo? Ele está querendo te lembrar, acorda, ninguém é neutro, não adianta ficar dando evidência, porque você dá evidência para a pessoa, ela interpreta do jeito que ela quiser. E se ela não tiver resposta para você, como os atenienses não tinham resposta para Paulo, eles vão dizer assim, sobre isso nós te ouviremos mais tarde. Não adianta esse negócio de evidência aqui, troca de farpa de evidência. É um arame farpado de evidência para cá e para lá. Não adianta, lá está dizendo, por quê? Porque ninguém é neutro. Ou ele é um cristão igual a você, aí não precisa de evidência. Ou ele é um budista, ou ele é um ateu, ou ele é um agnóstico, ou um muçulmano, ou ele é nada. Não existe uma coisa neutra, pessoas puras. No caso aí, vai haver confronto, né, pastor? Sempre vai ter confronto, por causa das visões. Sempre vai ter confronto por causa das visões de mundos. Então, não adianta ficar nessa questão de evidência. Ela não lida com a verdadeira questão. As cosmovisões estão concorrendo. Por um lado, na abordagem, primeiro a Bíblia. Essa é a nossa abordagem. Primeiro a Bíblia. A Bíblia deve vir em primeiro lugar. Ela deve ser pressuposta para avaliar corretamente a evidência. Quando argumentamos pela verdade bíblica, devemos começar nosso argumento pressupondo a Bíblia como critério supremo para avaliar todos os fatos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós pressupomos a Bíblia. O seu pastor está ensinando hoje para você uma doutrina que é chamada de pressuposicionalismo. Eu estou te dizendo que pressupostos é tudo. Eu estou te forçando a acreditar que pressupostos é tudo. Que tudo que alguém fala para você, contrariando você, tem a ver com algum pressuposto dele. E você tem que rastrear aonde vem esse pressuposto. Por que você é evolucionista? Você tem que rastrear a raiz. Aonde que vem a raiz disso? Você vai lá na raiz e vai jogar você vai jogar ácido naquela raiz. Você vai pegar um óleo da palavra de Deus, você vai achar a raiz. Onde é que é a raiz? Aí, se eu quebrar essa ideia, eu quebro todo o sistema de pensamento dele. Então você vai lá, você vai achar e vai jogar óleo fervente nessa raiz, acabar com a visão de Deus. Ao invés de você ficar 2 horas, um exemplo que eu dou é que uma vez eu fiz isso. Estava conversando com um ateu e ele chegou na questão de não concordo com a igreja, porque a igreja matou gente na história. Ele falou isso. Que a igreja, a Inquisição matou gente, a Inquisição caçou gente no mundo, matou, então a igreja está suja de sangue também, a igreja assassinou. Ao invés de eu ficar 2 horas falando de evidência, não, peraí, primeira evidência, Inquisição espanhola, não, para com isso. Segunda evidência, Inquisição europeia, não, para. Ao invés de ficar 2 horas falando quem que está certo, quem que está errado na Inquisição, eu falei, peraí, você falou aí sobre assassinato. De onde você tirou que assassinato é errado? Acabou o debate. Na hora. Porque eu fui na raiz, falei, você é ateu? Eu sou. Você é ateu. E a igreja está errada porque matou gente. Tá, não me interessa, você está falando cobrinha. Mas de onde você tirou que assassinato é errado? Eu quero saber. Acabou o debate. Não tem de onde ele tirar que o assassinato é errado. Eu rastreei a raiz. Ele só sorriu para mim e falou assim, eu sei o que você está tentando fazer. Eu falei, também sei o que eu estou tentando fazer. E acabou o debate. Quando você rastreia o pressuposto, peraí, você falou de assassinato.
Ele pode estar falando que ele não gosta que Deus manda a gente para o inferno. Você, peraí, você não gosta que Deus manda a gente para o inferno? Você já ouviu um pastor fazendo isso, um debate com o ator. O ator falando, eu não concordo com esse Deus cristão, porque como que um Deus manda a gente assim para o inferno? Vai torturar as pessoas. Aí eu falei assim, que bonito, hein? De onde você sabe que a tortura é errada? Também não tinha resposta. Nunca eles têm resposta. Porque eles não têm base morais. Então muitas vezes os cristãos são atacados por pressupostos que eles precisam perceber de onde vem. É o que o Lares está falando. Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se alguém não teme a Deus, a sabedoria não está com ele. A sabedoria é alguém, a sabedoria tem nome, tem endereço. A sabedoria chama Jesus Cristo. E lá em Colossenses 2:3 diz: nele, em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da inteligência. O apóstolo Paulo disse em Efésios 8: quando aceitamos essa fé, Deus derramou sobre nós torrentes de sabedoria e inteligência. Nós estamos com a verdade, estamos com a paz, estamos com a revelação, nós temos a sabedoria. Filosofia significa amor à sabedoria. Então, você está na verdadeira filosofia. Quem ama a sabedoria? Quem ama Jesus Cristo? Essa é a verdadeira filosofia. É a verdadeira filosofia, é a verdadeira religião. Tiago diz a religião pura. Você está na religião pura, na filosofia pura. Você está na verdade. Semana passada eu conversando com a menina que ela está no segundo ano de medicina. Sim. A gente começou a falar sobre a aborto. Ela é a favor do aborto. Aí o senhor me disse para onde que a humanidade está indo. A pessoa que está no segundo ano de medicina e é a favor do aborto. Como que contradiz? O incrédulo, muito bem pensador, o incrédulo ele se contradiz. O incrédulo sempre entra em contradição. Essa é a questão que a Lohana coloca aqui, de um estudante de medicina, isso vai até contra o juramento da medicina de Hipócrates, dizer que tem que fazer tudo pela vida. Aonde a gente for, na sociologia, na medicina, na filosofia, aonde você for, porque o incrédulo não tem Deus. Davi chama ele de tolo. Ele diz: disse o tolo no seu coração. As palavras bíblicas sobre aqueles que estão longe da palavra de Deus, infelizmente, era o que todos eram. Todos eram. Fora de Deus nada somos. A Bíblia não tem nenhum elogio para você fora de Cristo. Grave essa frase. A Bíblia não tem nenhum elogio para você fora de Jesus Cristo. Paulo usa as palavras mais pesadas para falar daqueles que estão fora de Deus. Ele usa a palavra mou em grego. Mou é o que hoje a gente traduz por idiota. E o interessante é que Paulo ele prendia, né, os cristãos. Ele perseguiu os cristãos e ele fala dele, ele fala que ele era fora de Cristo. Ele fala: isso que eu era, assassino, perseguidor da igreja. Ele se descreve como uma fera, lutando contra Cristo, fora de Cristo. Não existe luz na mente humana, irmãos. Não existe luz na mente humana fora de Jesus Cristo. Paulo disse lá em Coríntios: o Deus que no princípio disse das trevas resplandeça a luz, esse Deus brilhou em nosso coração para a luz do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Deus é a luz da sua mente. Jesus é a luz da sua mente e da sua alma. Jesus é o mestre. Ele disse: a ninguém chame de mestre, um só é o vosso mestre, o Cristo é o vosso mestre na alma. Jesus ilumina a sua mente. Eu não era nada, eu era um pecador, eu era ímpio, eu era pagão. Fora de Cristo é tudo isso que eu sou, miserável, pobre, cego, nu. E se você quer dizer alguma coisa boa sobre mim, me lembra, é a graça de Deus na sua vida, pastor. É a graça de Jesus, é o Salvador dos salvadores, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele brilhou no seu coração.
usa a sua mente agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é o que a gente chama de nova vida. Leia Efésios 4, a partir do 17. Paulo diz: nós andávamos na vaidade dos pensamentos. E ele começa a descrever a mente fora de Deus, a mente rudimentar fora de Deus. Pode passar. Nós precisamos da revelação. Então, irmãos, rapidamente, algumas questões, pode até pontuar. Algumas questões aí, rapidamente. Nós falamos sobre isso, essas coisas, rapidamente. Talvez algumas ainda não falamos e não vamos poder falar muito bem. Mas são coisas que eu coloquei no slide, que você pode ir atrás e estudar mais, e precisa, e nós precisamos fazer isso. Talvez daqui a um tempo a gente possa desenvolver um projeto mais profundo sobre criacionismo na nossa igreja, com os nossos adolescentes, os nossos jovens, as crianças. Mas aqui são algumas perguntas que as pessoas te levam. A primeira, dias da criação. As pessoas te perguntam: os dias de Gênesis são comuns? Você deve ter um pensamento fixo sobre isso. Nós defendemos que os dias de Gênesis são comuns, que a palavra usada lá para dias no Gênesis, ela é usada comumente em toda a Bíblia hebraica para falar de dias normais. E sim, o hebraico tem outras palavras para falar de dia, palavras até metafóricas. O hebraico tem outras palavras de dia que são palavras metafóricas. É a mesma palavra para dia comum, é o que Deus usa. Deus poderia ter usado palavras que são sobre dias metafóricos. Deus criou esse primeiro dia, né, e descansou do sétimo dia. Sim, Deus podia ter usado a palavra de que nesse primeiro dia foi um dia de bilhões de anos, e o segundo dia foi um dia de bilhões de anos também. Tem palavra no hebraico que suporta isso. Vai mesmo a palavra, né? E Deus poderia ter revelado do jeito que Ele quisesse. Se Ele quisesse revelar de outra forma, não. A vida surgiu de uma maneira primitiva. Um dia vocês vão entender. Amém. Estava certo, não é? Ia ser a verdade, não ia? Tem essa conversa de alguns: não, Deus disse dias assim, é porque a humanidade era uma criança. Como é que Deus ia explicar a evolução para a humanidade? Deus pode explicar qualquer coisa para nós, e nós podemos entender qualquer coisa. Nós podemos entender a raiz quadrada de qualquer número, a equação matemática de qualquer coisa, a conta mais difícil do universo, e nós poderíamos ter entendido há muito tempo que Deus criou o mundo pela evolução. Mas isso é mentira. Não é assim que Ele criou, e Ele descreve de todas as formas possíveis, mostrando os dias de Gênesis são normais, são dias comuns. Então, dias comuns. Outra questão, datação de carbono. Nossos jovens e adolescentes têm muitas vezes questões a ver com isso, porque os seres que morreram, os fósseis, o registro fóssil, geralmente os cientistas fazem uma coisa que é chamada de datação de carbono, para medir quando que eles viveram. Esse método tem muitas falácias. Tudo mentira, né? Os jovens e os adolescentes precisam saber que esse método tem muitas falácias. Tudo mentira. Tudo. A datação de carbono não é um método com unanimidade, não tem precisão absoluta. E os nossos adolescentes precisam saber disso. Na verdade, pelo que os criacionistas falam, um evolucionista tinha que ter algum tipo de onisciência para ele saber como que o carbono foi naquele fóssil, perdendo, como que ele consegue medir toda a vida, o que tinha de antes, lá em milhões de anos, e o que tem agora, milhões de anos. Eles não têm esses dados. Não existem esses dados, essas estatísticas 5 milhões de para a anos, datação 2 de milhões carbono e bilhões de anos. Então, datação de carbono é distância das estrelas. Pastor, como entender o universo? Que o universo é jovem, porque não tem milhões de anos, no universo onde a galáxia ela tem centenas de bilhões de anos-luz de extensão. Esse é outro assunto, a gente deu uma pincelada. Como que Deus poderia ter criado o universo, e como que coisas como a luz, a sombra e outras coisas ainda são escuras para cima.
Deriva continental. O Gênesis explica o que hoje a gente chama de placas tectônicas, o movimento dos continentes. É outro assunto para a gente pensar. O que mais? Rapidamente, vamos só ver. Registro fóssil. Tá? Como que esse fóssil aconteceu? O dilúvio foi importante. Então a gente enfatizou aqui. O dilúvio foi importante para sedimentar os animais em vários lugares do planeta, inclusive no topo do Monte Everest. Verdade. Então, era glacial. Até hoje a gente tem resquícios da era glacial. Os criacionistas entendem que a era chamada era glacial, na verdade, teve períodos de glaciação e de vulcanização no mundo depois do dilúvio. Depois do dilúvio teve períodos glaciais, períodos de vulcanização, e até hoje tem resquícios disso. A Groenlândia e a Antártida são resquícios da era glacial, que não é tão antiga assim, e começou a existir nesse mundo pós-diluviano, passando por mudanças, e essa era glacial explica a extinção de outros animais que com o tempo foram se extinguindo. Era glacial, extinção em massa. Os dinossauros, nós comentamos algumas hipóteses de como que dinossauros é o nome que a gente dá para aquele tipo de animal, ser vivo que existiu. Dinossauros e outros seres e plantas não existem mais. O mundo pós-diluviano mudou a vida na Terra. Então muitos seres entraram em extinção. Grupos étnicos a gente falou na terça-feira passada. Por que existem pessoas que parecem assim, ter tantas diferenças físicas? Por que o japonês tem aquele tipo de olho? E porque tem toda a explicação. E não precisa de evolução para isso. Quem diz isso, pastor? Os próprios evolucionistas. Não precisa de evolução para explicar diferenças físicas de pessoas para pessoas. Você só precisa acreditar na melanina e outras potencialidades do corpo para mudar, dependendo de onde você mora e a distância de onde você mora de um lugar para outro. Os povos se separaram, eles viraram grupos familiares, e aí surgiram os negroides, os astraloides, os caucasoides, os povos das famílias europeias, e aí tem também os mongoloides, os povos da Mongólia, da Ásia. Você tem grupos familiares que foram surgindo, por quê? Porque as famílias se distanciaram muito, elas foram para lugares longe e as diferenças físicas foram ficando cada vez mais fortes. Em poucas gerações, até o evolucionista diz, em poucas gerações você já pode ver diferenças físicas. Imagina milhares de anos. Nós estamos num mundo de milhares de anos. Então existem diferenças. Por fim, irmãos, para encerrar, nós temos uma palavra. Olha só, essa palavra do Agostinho. Pastor, mas tudo isso muda muito para nós. É uma maneira diferente de ver tudo. É diferente do jornal, é diferente do livro de biologia do meu filho, é diferente do que explica na astrofísica ou o que o Google está dizendo sobre a nova descoberta do espaço. Isso é muito difícil, pastor. Sim, o mundo nunca foi maioria dos criacionistas. E os criacionistas nunca vão ser a maioria. A fé é sempre da minoria. Deus usa uma minoria para mudar o mundo. É assim que Deus trabalha. Então olha só o que o Agostinho diz. Não me incomoda em nada a reprovação e a infâmia, porque eu estou afirmando a criação como verdade. Mas me perturba muito que tantos ministros, tantos clérigos, tantos pastores, tantos mestres deveriam estar nos ajudando a defender a criação, não acreditam mais em Gênesis 1 a 11 e tenham se juntado às fileiras dos depreciadores cultos do cristianismo, os depreciadores inteligentes da nossa fé. Aí ele diz, pior para eles. Eles querem nos depreciar porque a gente crê na criação. Pastor, eu vi um outro pastor que crê na evolução. Pior para ele. Fala que eu falei para falar isso. Pior para você. Pastor, eu achei um outro pastor que diz que esse trem de dilúvio é bobagem. Fala para ele, diz que eu falei. Pior para você. Eu vou ficar com a palavra de Deus e com a fé em Jesus Cristo. Nós aqui na Bandeirantes, pior para quem quiser, mas nós aqui estamos com Deus, estamos com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por fim, irmãos, esse slide, só para encerrar, nós estamos terminando. Eu coloquei uma questão que
talvez uma terça, mais adiante, futuramente, a gente pode voltar a falar. É sobre as limitações da ciência. Então aqui eu coloquei a ciência limitada. Isso é há milhares de anos. Os gregos, os romanos, os filósofos antigos já sabiam de problemas da observação, da experimentação, que são os métodos da ciência. Tem problema nisso? Tem tanto problema que alguns filósofos chegam a dizer que você não pode saber se um carro vermelho existe de verdade só porque você disse que vê um carro vermelho na sua frente. Isso é estranho, né? Mas é porque a observação não passa certeza. Um dia eu estava vindo para a escola dominical, estava dirigindo, e aí eu olhei no asfalto e eu vi um mar. Mas eu cheguei mais perto, aí eu percebi, era uma ilusão dos sentidos. Os sentidos não são confiáveis, os antigos gregos sabiam disso, e hoje os cientistas sabem muito bem. Todo método que é de observação, experimentação, tem problema, pastor? Tem problema. Tem problema, por isso eu coloquei essa parte, mas a gente vai ter que explorar só no futuro. A filosofia da ciência, existem problemas no empirismo. O empirismo é a ideia de que o conhecimento só vem da experiência, dos sentidos. Por isso que a maioria dos empiristas, que se dizem cientistas, não acreditam em Deus. Porque eles dizem, se Deus existe, eu posso pegar nele e levar ele para dentro do meu laboratório e observar e testar Deus. Deus é isso? Não, então Deus não existe para mim. O nome disso é empirismo. Hoje a maioria da ciência é empirista. Empirista significa sentidos. Uma filosofia baseada na sensação e na observação. Hipnotizado. Sim. Os pais da igreja, desde a antiguidade, se oporam ao empirismo. Agostinho mesmo, que era um dos pais da igreja, que defendeu a Agora, dizia: nenhum conhecimento pode vir das sensações. Conhecimento é uma crença tão radical, essa palavra conhecimento, gnose, é uma crença tão radical, que você pode provar ela sem nenhuma margem de dúvida. As sensações não dão. Mas existe, pastor, o hipnotismo hoje em dia Existe isso aí? A maioria. Mas eu creio, eu acredito. Sim. Se eu estiver errado, Deus me perdoe, né? Não, eu não acredito que é de Deus, não. Não, o empirismo não é uma filosofia baseada na palavra de Deus. Paulo, lá em Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Então nós não baseamos nossa fé nas sensações. Na verdade, se eu fosse andar pela sensação pelo que eu estou vendo, eu não ia ver milagre nenhum. Eu ando é pela fé, e vocês também andam pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de que vemos aquilo que ainda não vemos. A nossa base não é a sensação, não é a observação, e isso tem problema para eles. Mas eu quero encerrar essa palavra só lendo a última frase. Pode pular isso aí, para a gente já terminar. O Clark defende, Gordon Clark, Gordon Clark é um falecido filósofo cristão. O Clark defendia o que hoje a maioria de alguns cientistas também defendem. Uma parte deles defende, não a maioria. Uma parte defende uma ideia chamada operacionalismo. Operacionalismo diz que a ciência não dá conhecimento, ela faz operações, que faz o computador, manda alguém para o espaço e cria a morfina de pirona. Mas isso é conhecimento, pastor? Não é conhecimento, é operações. Isso é bom, a ciência é boa. Eu estou aqui com o pastor para dizer: é muito bom ter vacina, é muito bom a ciência estar fazendo, mas vamos separar coisas boas, utilidade da ciência, e vamos separar o que é a verdade, o conhecimento. Se a ciência é só opinião boa, que manda um homem para o espaço, tem a morfina de pirona, que opinião boa? Ou se ela é conhecimento ao ponto de dizer: o mundo tem 14 mil anos. Então estou separando as coisas. O Clark diz: a rapidez com que as teorias científicas do passado foram inventadas, aceitas e depois jogadas fora, nos serve de alerta de que a ciência não é uma verdade fixa e absoluta. A ciência de Newton, Isaac Newton, sobre a gravidade, durou 2 séculos, 200 anos. A ideia de Isaac
Newton sobre a gravidade, Isaac Newton era cristão. Foi uma das teorias que mais durou 200 anos, a teoria da gravidade. Pastor, qual que é a ideia de gravidade hoje? É um debate, não tem consenso entre os científicos sobre o que é a gravidade realmente. Porque a ideia de Newton, que era a base para a ideia da gravidade, já não serve mais, já foi descartada. Então, o operacionalismo é uma descrição muito plausível do que a ciência é. Próximo. Agora um filósofo também, Michael Polanyi. A concepção popular de que o cientista está colecionando observações sem preconceitos. O que eu falei antes? Todo mundo tem preconceito, né? Então essa ideia de que o cientista não tem preconceito, ele não quer chegar a lugar nenhum, ele quer só saber se é evolução ou criação. Essa ideia é completamente falsa. Todos os julgamentos pessoais afetam as afirmações científicas. Polanyi é um cientista, ciência de verdade. Eu nem sei se Polanyi era um cristão. Ele era um cientista de verdade. Olha, eu tenho que estar sendo sincero. Todas as afirmações científicas têm julgamento pessoal, sim. Quando o cientista está lá no laboratório, ele quer que a evolução dê certo. Ele quer que a teoria da gravidade funcione. Ele quer. A vida dele, ele ficou 40 anos desenvolvendo aquela teoria. Como é que ele não quer que ela dê certo? É claro que ele quer que dê certo. Então, afetam as afirmações científicas. O cientista pode parecer um decifrador para muita gente, mas isso é mentira. Ele está sendo conduzido por sensibilidade e intuição. Próxima frase do Polanyi. No meu laboratório, no meu laboratório descubro a todo momento contradições nas leis naturais. Ou seja, está fazendo um experimento, surge uma conclusão ali que contradiz uma lei da física. Sabe o que ele faz? Bora para frente, bora, segue o monte. Por quê? Ele diz: olha, o mais rigoroso dos critérios de experimentação pode ser cumprido e ainda assim, eventualmente, provar ser um resultado fictício, uma coincidência. Pode passar, e é a última frase que a gente vai falar. Ronald Numbers, um historiador, ele fala sobre esse conflito de ciência e religião, e por aqui a gente encerra. O maior mito na história da ciência e da religião é que elas estão em constante conflito. Discussões sobre a relação da ciência e da religião começaram só no século XIX, quando estudantes da natureza começaram a se referir ao seu trabalho como ciência, ao invés de filosofia natural. Antes desse tempo, havia ocasionalmente, de vez em quando, preocupações sobre a tensão entre fé e razão, mas ninguém opunha a religião contra a ciência no passado, antes do século XIX. Então, isso são tópicos para o futuro. Essa foi a nossa palavra em Gênesis. Nós estamos encerrando hoje nessa terça-feira, Gênesis 1:11. Muita terra ficou ainda para ser conquistada.